Começa agora o programa Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Apresentação, jornalista André Grassi. Olá, está começando Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Este programa é uma experiência multiplataforma da Rádio da Universidade e da URGS TV. Nós vamos ao ar toda terça-feira, às 11 da manhã, pelos 1080 AM e na internet, pelo website da rádio. Logo depois, o programa fica disponível no canal YouTube da URGS TV. E o Diálogos pode ser acompanhado também na UniTV, canal 15 da NET de Porto Alegre. Rádio da Universidade, 1080 AM. Hoje recebendo a vice-reitora Jane Fraga Tutiquian e dois dos conferencistas da abertura do Salão URGS 2019. A professora Cristiane Pelizoli Cabral, professora de Robótica Educacional na Rede Municipal de Educação de Porto Alegre e graduada, mestre e doutoranda aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pela Faculdade de Educação. E também o administrador Arthur Dambros, fundador e diretor do TEG Experiências Literárias, clube de assinatura de livros, graduado também aqui pela URGS em Administração de Empresas. Nós estamos no auditório do ILEA, no Campus Vale, gravando este programa logo após a conferência de abertura do Salão URGS 2019, que foi mediada pela professora Jane, também coordenadora, enquanto pró-reitora acadêmica, coordenadora do Salão URGS 2019, professora. Pois então, André, enfim chegou o grande dia, o dia da abertura do salão. Nós trabalhamos intensamente durante o ano inteiro para organizar este salão, que tem como tema Universidade Presente. Este Universidade Presente, ele diz respeito, eu acho que o reitor, professor Rui, foi muito feliz hoje pela manhã, quando ele disse que entendia este salão como o salão da resistência, né? E que o próprio tema é um tema de resistência. E, de fato, E foi muito, muito fácil se chegar a esse tema, até porque a universidade, nos seus 85 anos, nunca foi tão atacada, como todas as universidades públicas, como nesses últimos tempos, né? Começa ainda no governo anterior, com a desqualificação dos gestores, e neste governo um ataque geral à universidade, que é escolhida como inimiga, um ataque à pesquisa, um ataque aos professores, como se aquilo que nós fizéssemos não fosse um trabalho sério. Então, o URGS Presente é exatamente uma resposta, e eu acho que é a nossa melhor resposta a todos esses ataques. Por quê? Nós estamos mostrando o que nós fazemos. Se o salão passado tinha a cara da URGS, este salão tem o coração da universidade. E este coração é um coração que pulsa com muita intensidade nessa reunião de salões que nós temos. E nós abrimos o salão de uma forma diferente. Nós decidimos não abrir com uma conferência, como a gente normalmente faz, mas, nesse URGS Presente, mostrar 4 casos de sucesso, 4 jovens talentosos e que estão aí dando a sua contribuição efetiva para a sociedade. Pois é, e a gente, até por razões práticas, não poderia ter todos aqui no programa, logo depois da conferência, mas estamos aqui com a Cristiane e o Arthur. Eu começo com o Arthur. Tu falasse que uma das grandes contribuições, uma das grandes coisas que a gente leva da universidade, dessa vivência na Universidade Federal, claro, além de todo o resto, mas uma coisa fundamental que aparece sempre é o número de pessoas com as quais a gente entra em contato, descobre possibilidades em comum, muitas vezes
na mesma fase de vida, em que isso é propício mesmo a que a gente descubra, né? Mas, sobretudo, acredito que isso é muito diferente de outros tipos de encontro, como em clubes ou em bares, onde a gente também conhece gente, também tem ideias. Na universidade, a gente tem essa possibilidade, mas com um foco, né, determinado, né, Arthur? Sim, sem dúvida. Eu acho que basta olhar para a minha vida hoje, para o meu círculo social e ver o quanto de URGS tem nele, muita coisa. Eu acho que, de fato, há aí um viés de seleção na URGS, porque pela marca que ela tem, pela história que ela tem, no geral, quem entra na URGS tende a ser estudantes já com uma certa credencial, que vem de fundamental e de médio relativamente bem. Muitos tiveram, aqueles que não se enquadram em cotas, tiveram quase que necessariamente cursinhos e apoios educacionais por fora, então acaba trazendo para cá pessoas também já mais ou menos educacionalmente qualificadas, pelo menos. Então há um nível que se espera de educacional já de chegada na URGS, fora o próprio ensino e as condições e o contexto que a URGS oferece depois que chega aqui. Então é natural que, estando aqui com pessoas que são pessoas quase que necessariamente muito inteligentes sempre, conhecê-las e estar num contexto com elas, tendo um objetivo em comum, que normalmente é a aprendizagem, o crescimento, uma construção de um futuro, é um olhar para frente. Então, isso influencia, sem dúvida. E, enfim, adiantando, mas o meu futuro profissional hoje, que eu falei, que é a empresa que eu tenho, ela claramente é fruto da TAG, a TAG é fruto da URGS, que é fruto das pessoas com quem eu conheci, sem dúvida, que são meus sócios, muitos dos funcionários hoje, a estrutura que me apoiou lá atrás, quando eu abri a empresa e não tinha exatamente onde, e não tinha condições financeiras para alugar um espaço, enfim, e aí as bibliotecas foram meu local aqui. Então, sem dúvida, as pessoas são a vida no geral, e na universidade não é diferente, especialmente na URGS, por conta de todos esses motivos, eu acho. Cristiane, uma coisa que chamou a atenção na tua fala na conferência de abertura do Salão URGS 2019 é que tu disseste que estava pretendendo falar, né, que, primeiro, que o servidor público não é servidor público por falta de opção. E além disso, que a universidade pública, sim, dá retorno para a sociedade. E isso, na tua fala, está demonstrado através da tua trajetória, né? Contando a tua própria trajetória. Exatamente. O discurso, em geral, que ecoa atualmente, ele é um discurso que incomoda, não digo a todos, mas a mim me incomoda bastante, sobretudo esse que fala do servidor, né? Que o servidor público é alguém que está lá porque seria menos qualificado, ou que então vive de mamatas, enfim. Então eu procurei mostrar um pouco dessa trajetória, o quanto eu não fui parar no ensino público, né, como funcionária pública, por acaso. Eu coloquei para mim como uma meta, né? Eu trabalhei no ensino público estadual, eu trabalhei na escola particular, e no momento em que eu fiz o concurso por opção para o município de Porto Alegre, era porque era a minha meta. Eu abandonei todos os outros cargos e me dediquei exclusivamente ao ensino na rede municipal de Porto Alegre. Eu já tinha uma formação de graduação, eu busquei uma especialização na época em alfabetização, que foi quando eu comecei a atuar em outra universidade, e depois, conforme a minha atuação, eu fiz uma especialização também em tutoria em EAD na URGS. Eu sempre estudei, acho que nunca parei, né, de estudar. Isso me mobiliza, me movimenta. E eu acho que essa concepção de que o servidor público está ali, está acomodado, que ele não faz nada. Eu trabalho muito. Na minha escola, onde eu trabalho, a gente tem ponto eletrônico. Em função desse último governo, no final do ano passado, eu podia tirar quase 30 dias de férias em função do meu trabalho. Então, assim, eu fiz questão de dizer isso, eu digo várias vezes isso, né? Que não é uma verdade, né? O servidor público, nós temos maus profissionais em todas as áreas,
com certeza temos maus profissionais no ensino público também, em toda a área pública, não só no ensino. Mas isso não pode se transformar numa verdade, né? E a minha fala também quis mostrar um pouco dessa trajetória, né, entrelaçada com a iniciação científica, que eu considero muito importante, por isso a importância desse salão de iniciação, né, um pouco dessa mensagem de quem está participando desse salão, né, aproveite as oportunidades, fez muita diferença para mim, eu acredito que vai fazer muita diferença para muitos que estão aqui, e o quanto dessa formação eu acabo também levando na minha prática, eu também trago os meus alunos para fazer aqui, ter o contato com a universidade. Eu costumo dizer que ninguém quer algo que não conhece, ninguém deseja algo que não conhece. Então, veja bem, os meus alunos, eles estão na periferia, mas uma periferia muito próxima da URGS. E a primeira vez que eles vieram, eles não conheciam a universidade, né? Então, eu fiz questão de vir até aqui, eles passearam por toda a universidade, né? Apresentaram o trabalho. No ano passado, não só no ano passado, os outros anos também vieram, mas no ano passado foi muito interessante, porque eu estava apresentando no salão de ensino e eles estavam apresentando no salão de iniciação científica, e no final eu recebi o prêmio do salão de ensino e eles receberam o prêmio de destaque. Para mim foi assim um grande retorno, e eu só consigo enxergar isso como fruto de tudo isso que me constituiu, né? Até por ser uma educadora também, né? Eu acredito nessa construção de uma aprendizagem e uma construção como ser humano sempre inacabada. Quando eu te ouço falar sobre o teu trabalho, eu ouço uma fala de muito amor, uma fala de muita paixão, da mesma forma que o Arthur fala com paixão sobre a leitura. Eu acho que isso já vem de vocês, eu acho que a universidade desenvolve. Mas que condições tu tens de trabalho com robótica na tua escola? Olha, professora Jane, no final da minha fala eu trouxe um pouco de Paulo Freire, porque é isso, educar exige luta. E as condições que eu tenho de trabalho na minha escola não são as melhores. Nem no início, nem nunca. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que a dificuldade ela também faz com que eu ensine uma outra coisa para os meus alunos, que é não desistir dos sonhos, né? Eu acho que eles já estão na periferia, tudo é sempre muito complicado para eles. E cada vez que algo vem a mais dizendo não, vocês não vão participar, vocês venceram a competição brasileira de robótica, mas vocês não vão ao Canadá representar o Brasil, eu ensino para eles que a gente precisa lutar, né? Para eles é mais difícil ainda. É difícil para todo mundo, mas para eles é mais complicado ainda. Então, além de todo o conhecimento científico, tudo que eu costumo trabalhar com eles, eu acho que eu ensino isso também, que a gente não pode desistir, que é difícil, sim, é difícil, mas eu dizia todo o período em que a mantenedora dizia que não tinha dinheiro, que eles não podiam ir, eu lutava dizendo que não era um favor, era uma obrigação, porque eles eram alunos desta escola. Eles não estavam pedindo um favor, e que inclusive eu não precisava ir, não precisava eu ir acompanhando, mas que eles tinham o direito de ir. Então eles também aprendem a lutar pelos direitos, né? Existem maneiras de lutar. Eu sempre digo para eles também que a gente pode dizer qualquer coisa para qualquer pessoa, mas existem maneiras de dizer, né? Eu não preciso ofender, eu não preciso sair brigando, não preciso sair no tapa. Existem maneiras de se dizer. Obedecendo essa premissa, eles podem dizer o que quiser, aonde for. E essa formação tecnológica, ela envolve, sim, o material, né, que é de altíssimo custo, né? Existe todo um empenho da própria escola, não só da rede, onde eu encontro, às vezes, eu encontro uma organização da própria escola, de organizar a verba para comprar. Os meus colegas também veem nesse trabalho algo positivo, então também me apoiam. A gente faz vaquinha, vende lanche, faz mil e uma coisa. E quando eu recebo, às vezes, uma rede de televisão, por exemplo, que chega lá, nossa sala é muito pequena. Eles dizem, nossa, mas é só isso? Porque, claro, né? Imagina, um trabalho que vai representar... Acho que é uma sala enorme. Não é uma sala pequena. Mas, assim como eu falo do material que eu trabalho, o material sozinho não faz nada, né? A gente é que faz muitas coisas com aquele material. Então,
O que a gente tem, a gente procura explorar da melhor maneira possível. Isso também eu levo para os eventos que eles participam. Por exemplo, no Mundial, a gente encontra China, Taiwan, Japão, né? Estão no mesmo, jogando na mesma categoria que nós. E eu costumo dizer para os alunos, nós vamos fazer bem feito com o que nós temos. Essa é a nossa estratégia. Porque os alunos têm que prometer o que vão fazer e fazer. E a nossa estratégia sempre é fazer talvez um pouco menos, mas tudo o que nós prometemos, nós fazemos. E às vezes quem tem muita tecnologia, a tecnologia dá muito problema, acaba prometendo e não fazendo. Agora, uma outra realidade é a do aluno, ainda aluno, né, que muitas vezes entra na universidade já com ideias de montar seu próprio negócio, de desenvolver suas ideias, fazer alguma diferença, né, no desenvolvimento, na economia, Arthur. E por outro lado, ele se vê tendo que construir todo esse contexto, né, para a sua atividade. Quer dizer, bom, se eu tenho esse foco de que eu não quero me inserir num ambiente estruturado já, eu quero empreender, eu vou ter que desenvolver tudo do zero, né? E a universidade, como que de alguma forma pode fornecer elementos para esse aluno que vem com vontade, vem com ideias e passa aqui pela graduação ou eventualmente pela pós-graduação também? Eu não sei, na verdade, o que exatamente a universidade pode fazer. O universo do empreendedorismo ele é bastante diferente do que eu estou ouvindo, assim. É um universo que são outras as regras. E eu não sei, enfim, eu posso contar o que ela impactou em mim, a universidade, e aí desde questões de estrutura, questões básicas de estrutura, como eu falei, questões de acesso, e também, talvez em algum aspecto, permitir mostrar que é possível. Então, sim, tu entra num contexto bem maior do que tu, sozinho, na tua casa, então vê uma série de empresas que surgem a partir disso, uma série de pessoas que surgiram daqui. Eu acho que isso já te globaliza um pouco, ainda, enfim, um pouco restrito ao nosso gauchismo fechado aqui, mas já mostra um pouco do que é possível. Agora, o empreendedorismo, eu também tive meus problemas de estrutura lá atrás, enfim, a gente chama de bootstrapping, é quando tu precisa financiar a tua ideia com teus próprios recursos, porque os recursos de capital de risco, no geral, aqui no Brasil, são bem pequenos também. Então, às vezes, tu consegue alguma coisa de seed capital para tecnologia, coisa assim, que também acaba gerando um pouco do universo de pesquisa e de universidade. Mas tu iniciar um negócio sem botar dinheiro do bolso, que acaba criando um rigorosíssimo custo de entrada que privilegia um extrato social ao empreendedorismo. Então, quando abri a empresa, eu economizei ao longo da faculdade, quer dizer, eu pude economizar ao longo da faculdade, porque eu tive auxílio dos meus pais ao longo da faculdade, porque eu não paguei a faculdade ao longo desse tempo, e eu consegui juntar um dinheiro que foi uma decisão. Tiveram pessoas que não fizeram isso com as mesmas condições que eu, mas eu fiz, mas eu pude fazer. E aquele dinheirinho foi o dinheirinho que eu, somado mais ao dinheirinho dos outros 2 sócios, deu start para uma tag que não existiria se a gente não tivesse essa possibilidade financeira, porque dificilmente alguém investiria num mercado privado de investimento, num clube de assinatura de livros que não tinha fundamento algum em 2014, não tinha nenhuma tese de negócio por trás, não tinha mostrado alguma atração de vendas, pelo contrário. Então, eu mesmo talvez não investisse se tivesse uma mentalidade de retorno financeiro. Então, é difícil conseguir acesso a capital no Brasil, isso em qualquer estágio, porque o nosso mercado privado ele é muito fraco também. Talvez assim como pesquisa e ensino possa ser, não sei dizer. O mercado é muito fraco no Brasil também, então não tem dinheiro, o que acaba, enfim, privilegiando também. Eu acho que um pouco essas são as dificuldades. E o jogo ele acaba sendo menos político, porque quem financia é o mercado. Então, ou a mim, quem financia é o investidor, ou eu mesmo invisto em mim, mas é basicamente criar a renda que vai te pagar. Então, quem financia é o resultado do meu próprio trabalho e não uma entidade terceira com quem eu tenho que negociar. Fora o investidor, mas que teoricamente ele está mais ou menos do mesmo lado da mesa. Então, aí que as regras do jogo mudam. Mas acho que os problemas acabam sendo espelhados em algum nível, assim.
Mas, enfim, eu também não gosto desse discurso negativo em torno do empreendedorismo, mas tem que entender as limitações. Eu sei o privilégio que eu tive para poder abrir a empresa que eu abri, eu sei a quantidade de pessoas que não podem fazer o que eu fiz, mas eu fiz e tento enxergar o empreendedorismo como um caminho legal, porque e ele é inevitável no sentido de, se a gente quiser criar inovações e criar um futuro diferente, ele parte das empresas, tendo visto o papel que as empresas têm no mundo hoje, tal como ele é organizado. Então, eu tento ver o lado legal, assim, sem ficar... Enfim, a gente também... Uma vez eu levei o professor Ivan, lá da Escola de Administração, para conhecer, porque ele era assinante, ele não sabia que a tag era dos alunos que ele deu aula, e a gente convidou ele para lá. E ele quase caiu, porque ele sentou numa cadeira que a gente tinha lá, que a gente comprou em Brick, ela era super frágil, ela quebrou. Eu falei, desculpa, mas não investiremos em cadeiras melhores, porque não há plata. Então essas coisas acontecem, fazem para o primeiro verão sem ar-condicionado foi duro. Mas, enfim, frescuras da vida, tudo isso é divertido, na verdade, especialmente em retrospecto. Agora, sabe, André, uma coisa que me chama muito a atenção, eu também sou assinante da TAG. Uma coisa que me chama muito a atenção é no risco da TAG e na possibilidade de mudança cultural que a TAG traz. Eu não estou falando isso porque estou na tua presença, mas, assim, nós somos tidos no Brasil como não leitores. Nós somos tidos como pessoas que não leem em qualquer idade, né? E aí, de repente, chega a TAG, embora o Rio Grande do Sul seja o país, o estado que mais lê, né? Mas aí chega a TAG e nos mostra exatamente o contrário, né? Com uma conquista cada vez maior do leitor. Então, eu vejo, Arthur, a TAG da seguinte maneira. Eu acho, sim, é uma empresa, sim, é um clube e tal, mas ela já está gerando uma mudança na sociedade. E eu vou te dizer, é uma mudança em que nós, teóricos do meio, não sabíamos por onde começar. Agradeço demais as palavras, assim, e para mim tocou num aspecto fundamental, claro, que é a literatura e o papel simbólico que a TAG tem como um case de sucesso dentro do universo da literatura. Para nós isso sempre motivou. Na primeira revista que a gente enviou, no primeiro kit, a gente referenciou uma matéria da The Economist de 2009 que eles chamam Brazil, a Nation of Non-Readers. Então, somos uma nação de não leitores e, basicamente, no nosso primeiro mês, aquele de 65 assinantes, a gente falava, a gente não gosta disso aqui, em algum nível não concordamos, embora os números não mentem, e toda a nossa luta foi uma luta até um tanto ideológica, no sentido de acreditar num sonho, de que no Brasil a gente poderia de fato ler. Quando a gente, em 2018, recebeu o prêmio de inovação na Feira de Londres, Feira do Livro de Londres, a gente ganhou, entre todos os países que estavam envolvidos, como o case de inovação do mercado literário mundial, e esse case é brasileiro. Isso tem um peso. Professora Jane, já veterana do programa, antes da gente começar a gravação, já explicou para os convidados, né? O tempo passa muito rápido, a gente não percebe. Rápido. Já estouramos o tempo. Nós estamos hoje, excepcionalmente, gravando aqui no auditório do ILEA, na abertura do Salão URGS 2019. Não estamos aqui, como sempre, no conforto lá do estúdio da Rádio da Universidade, né? Sim. Trocamos o fundo do nosso piano Grotrian pelo banner do Salão URGS. Não temos todas as condições, mas temos aqui o auxílio da equipe da URGS TV. E agradecemos, então, professora Jane, professora Cristiane, Arthur, a participação aqui no Diálogos URGS. O público pode fazer contato pelo e-mail dialogos@urgs.br. Este programa é uma parceria da Rádio da Universidade e da URGS TV. Aqui pela rádio, o programa teve produção e apresentação de André Grassi. Nós voltamos na próxima terça-feira, às 11 da manhã, pelos 1080 e pelo website da rádio. Até o próximo programa. Diálogos URGS, a Universidade em Pauta.